Por que eu faço assim e ele vai pra lá? Eu faço assim e ele vai pra cá. Ele tá invertida. Tá invertida, né? Isso é ótimo. É ótimo. Né? É. Pessoal, a gente estava conversando ontem sobre metodologia, Sim. não foi? Foi. E eu estava falando, quando a gente estava quase no fim, que eu considero duas metodologias de produção. Né? Uma que é formulação do problema, né? E a outra que é a metodologia de produção. Uma de formulação, outra de produção. Que essa aqui é o fazer mesmo. Né? Eu tinha até enfocado que a tecnologia, né, os computadores, as máquinas, sabe, né, estão tirando isso dos arquitetos, dos produtores. Isso é uma coisa muito grave. E muito corajosa que eu estou dizendo isso. Né? Coragem danada. Sabe? A ver que os grandes produtores, eles trabalham ainda, sabe, na prancheta, né, para conceber. Conceber uma coisa aí. Obrigado. Produzir a outra. Né? Não acredito que a máquina, o arquiteto na máquina consiga resolver os problemas de arquitetura bem. Consegue resolver, resolve tudo. Né? Mas bem, para ter uma arquitetura responsável. Sabe? Tem alguns temas que a gente precisa conversar. Né? Até Vila Nova tem um trabalho que são os caminhos da arquitetura. Os caminhos da arquitetura. Não é? Eu li. Não é? E tem agora uma preocupação que é mundial, é da gente também, sabe? Sempre teve, não é novidade nenhuma isso aí, sabe? Que é a sustentabilidade, sabe? Né? O planeta não aguenta mais essa exacerbação do planeta. Né? Aí isso são coisas que a gente tem que conversar. Inclusive faz parte da metodologia. Né? Vê só, no quesito sustentabilidade, a arquitetura responsável, sabe, sempre foi sustentável. Desde os tempos lá para trás, sabe, né? Os conceptores sempre, com seriedade e responsabilidade, sempre tiveram essa preocupação. Que é evitar excesso de consumo de energia, sabe, e consumo de materiais que são não tão agressores à natureza. Sabe? Sempre houve isso aí, sabe? Desde da Acrópole, né? O Panteão de Agripa, sabe? Tudo tem preocupação. Quem é responsável. Quem não é responsável, a arquitetura irresponsável, cria essa preocupação toda, sabe? Né? E remete aos caminhos da arquitetura. Só tem caminho se tiver produção. Se não tiver produção, não tem caminho. Não é? O caminho se delata quando não tem produção. Qual é a produção que a gente tem atualmente no Brasil, pelo menos, sabe? Pelo menos no Nordeste, até agora, sabe? São condomínios verticais. Isso não é produção nenhuma. Produção de arquitetura, não é nada. Não significa produção. Né? É uma produção irresponsável, inclusive, né? Para o meio ambiente. Estudioso está especulando já, por mais que tenham bons produtores preocupados com a qualidade, mas essa produção é ínfima, né? Em termos de uma pesquisa mais profunda nesses dois campos, sabe? Os caminhos e a sustentabilidade. Porque esses condomínios verticais, alguém tem algum compromisso com a energia, sabe, né? Com o consumo, sabe? Mas a maioria não tem. Por quê? Porque a gerência é do capitalismo, que é ganhar dinheiro. Também sabe disso aí, né? Quer ganhar dinheiro, quer saber. Tanto é que exaure as áreas ótimas, né? As melhores áreas da ocupação urbana, das comunidades, depois que exaure
e degrada, aí vamos procurar outra. Esculhambaram com Boa Viagem. Uma bagunça. Né? Boa Viagem era aquela qualidade de vida lá em cima, preocupação, sabe? Professor Acácio, professor Vidal, professor Vanderpol, Reginaldo Esteves, sempre preocuparam com isso. Né? Com o quê? Com a brisa, com a insolação, com as perspectivas, com os materiais, sabe? Né? Com a interferência dos volumes na paisagem, sabe? É o skyline. Sabe? Agora não, perdeu-se. A especulação, quer dizer, o capitalismo chegou para fazer esses condomínios e ganhar dinheiro e a natureza, o meio ambiente se vire, sabe? Acabou Boa Viagem, agora aí chegou Aflito, Espinheiro, Casa Forte, Rosarinho agora está se acabando porque é uma área central e saneada. Saneada para um certo tipo de dimensionamento. E não aguenta esses condomínios verticais tão altos. E por culpa, não é do poder público não, nem dos empreendedores não. A culpa é da gente mesmo. Porque quem faz a lei do uso e ocupação do solo são arquitetos, engenheiros, geógrafos, sociólogos, sabe? São as entidades representativas que permitiram, sabe? Que a lei do uso e ocupação do solo de Recife tivesse esse tipo de comportamento, que é o índice 4 de utilização para qualquer área do Recife, independente de zoneamento. Aí veja, caminhos da arquitetura não é por aí. Não é o resultado da arquitetura, do volume do espaço. Né? O pensamento é muito antes. Os caminhos são outros. Não é um lançamento de uma estrutura de concreto, mais ou menos, que vai determinar caminho da arquitetura. Isso não existe. Né? Isso existe dentro da estrutura mundial. Aí é que fica caminho. A gente tinha um regime completamente esquisito, que era o feudal. Não era? Qual era a produção da arquitetura naquele tempo? Para se especular um negócio desse, né? Não tinha. Nenhuma responsabilidade. Quer dizer, quem é responsável pela produção. Depois a gente começou a se organizar, quer dizer, as comunidades, né? Nem civilização. Né? Por exigências, né? Da próprio desenvolvimento, sabe? Né? Populacional. E a gente desembocou na Revolução Francesa, na história, né? Depois no estabelecimento industrial, né? O fortalecimento do capitalismo, essa confusão todinha de um lado e do outro. Onde as populações começaram a se organizar dentro dos centros urbanos. E os grandes conglomerados industriais da Revolução começaram a pensar que o funcionário, o operário devia estar junto. Junto dos centros produtores. Saúde, prefeito. Saúde. Paz e sabedoria. Muito bem, né? Vê só. Aí quando começou, talvez, né, os produtores da arquitetura a se preocupar com o caminho, que é da estrutura mundial. Quando os conglomerados fizeram que os funcionários operários estivessem perto das fábricas. Não é isso? Aí as cidades começaram a ser as cidades operárias. Né? Começaram a projetar habitações e serviços para operários dos grandes conglomerados industriais. Aí estão as comunidades industriais. Quer dizer, isso tem um caminho que é ditado pela estrutura mundial. Não é caminho que arquitetos vão fazer, sabe, né? Acredito que quando o Vila Nova falou, quer dizer, perguntou isso aí, né? Não é caminho ideológico, né? Não é caminho só tecnológico, né? É um caminho que está vinculado à estrutura mundial, e já passou, já foi embora. Hoje, a solicitação da estrutura mundial é outra, completamente diferente, que pode ditar caminhos. Quer dizer, da tecnologia ou do aspecto plástico,
ou da preocupação com a sustentabilidade? Pode pensar no nome dele. Esse é que manda. Enquanto tiver essa produção pequena, aí caminhos não existem. Existe a estrutura política, né? Econômica, que é mundial. Daí surgem, quer dizer, a especulação, quer dizer, a formulação do problema, que ditam equações de solução e da metodologia, né? Ah, tá, compreendi. Querendo resolver problemas. Sei. E a gente nem sabe se Agora resolve. tem essas histórias, né? Tem uma casa lá da Especificamente agora no Brasil, talvez no mundo todo, sabe, né? É muito semelhante. A gente está vivendo a pressão capital danada. E que